Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o E-Social, que é aí a nova obrigação que o governo traz para as empresas. É um grande desafio e a gente hoje vai entender um pouquinho o que a gente vai ter de desafio para as empresas no decorrer aí da implementação e do início do projeto, que é a parte que acho que vai ser mais trabalhosa para as empresas. Como a gente pode ver aqui no slide, o E-Social ele faz parte de um projeto do SPED. Hoje a gente já tem o SPED fiscal, o SPED contábil, e ele vem como o SPED mais oneroso e complexo para as empresas. Ou seja, não é uma coisa que vai ser feita da noite para o dia, exige muito preparo das empresas, até porque as fiscalizações vão passar a ser muito mais constantes e até mesmo em tempo real, online. Como a gente pode ver no slide, não é só um único departamento que vai estar impactado por essas alterações. Nós temos o setor de RH, que vai ser o principal impactado no início, mas a gente também vai ver o jurídico, a área de cadastro das empresas, o financeiro, o contábil, o próprio fiscal e o TI, como aí uma ferramenta muito importante para desenvolver o sistema dentro das empresas. Os órgãos do governo que vão ter acesso a esses dados são basicamente a Receita Federal e o INSS dentro dela, a Caixa Econômica Federal, o Ministério do Trabalho e Emprego e o TRT no módulo que provavelmente vai entrar futuramente, que é o módulo de reclamações trabalhistas, que na primeira versão, que vai começar agora no ano que vem, não está previsto não tem layout definido ainda. O que a gente pode falar sobre o E-Social? O E-Social surgiu em 2009. Nós temos um grupo piloto que acompanha o desenvolvimento desse layout, de como vão ser pedidas as informações dentro desse sistema. Em 2009, começou com a ideia de que ia ser pedido os últimos 30 anos das empresas nesse layout. O que, obviamente, é irreal, considerando que a maior parte das empresas não tem condição de levantar essas informações dos últimos 30 anos. Já vai ser um desafio manter o de agora em diante no sistema. Imagina levantar um passado tão distante. Nas discussões com o grupo piloto, surgiu essa necessidade de adequar o layout inicialmente proposto pelo governo. Foram algumas conquistas, tivemos algumas mudanças de layout. Hoje nós temos um layout um pouco mais enxuto, mas que provavelmente ainda vai ter ajustes quando for implementado pelo governo. Nesse primeiro layout que foi divulgado, a gente tinha a parte de gestão de terceiros, que a gente costuma chamar, dentro do E-Social. O que seria essa gestão de terceiros? Todas as notas fiscais que você emitiu ou quando você foi tomador de serviço e você recebeu dos prestadores de serviço, você vai ter que teria que informar no E-Social. Essas notas têm um controle muito complicado dentro das empresas, porque normalmente é um setor extremamente descentralizado, cada área é responsável pela sua contratação e é um dos maiores desafios da empresa. O grupo piloto conseguiu batalhar aí junto com o governo para tirar essa informação do E-Social. Mas as boas notícias duraram um pouco, porque o governo falou: preciso dessa informação sobre cessão de mão de obra de terceiros para fechar o meu INSS, a minha contribuição previdenciária. Então ele fez um complemento, ele criou o REINF, o FD REINF, que é um outro módulo do SPED, onde vão ser necessárias algumas informações como a parte de terceiros. Então o E-Social não vai funcionar sozinho, ele vai ter um outro bloco, um outro evento que vai fazer cruzamento com ele. A gente vai daqui a pouco analisar um pouco melhor o que é o REINF e trazer mais informações do que será pedido. Vamos lá. Função geral. Qual é o grande plano do governo? Basicamente, transferir a fiscalização que eles deveriam fazer para o contribuinte. Ou seja, o contribuinte vai falar o que ele está fazendo de errado para o governo. E qual é o foco? É arrecadar, como sempre. Ainda mais no universo de crise que o Brasil vem enfrentando, a gente tem esse cenário do governo querendo cada vez mais aumentar impostos
e ser mais eficiente na fiscalização e nas autuações. O E-Social e o REINF, eles vão estar no ambiente online, eles vão mandar informações para a DCTF Web. Na DCTF Web você pode ter já um PERDICOMP com informações que podem gerar o processo administrativo, assim como você vai conseguir gerar as guias para pagamento de INSS e FGTS. Ou seja, o que hoje a gente faz em diversas obrigações acessórias e ainda tem muitos passos manuais, você vai centralizar num único sistema que vai te dar todos esses subsídios para você fazer os recolhimentos da sua empresa. Se você não cumprir qualquer um dos prazos ou não conseguir adequar a sua empresa para enviar as informações corretamente, você vai ter um impacto gigantesco aí de autuações. É um projeto que vai exigir das empresas uma mudança de cultura muito grande, uma mudança de processos, principalmente, coisas que hoje, por falta de fiscalização eficiente, você consegue deixar no segundo plano. Com o E-Social, muda completamente o foco. Você vai ter que estar em compliance com a legislação trabalhista e previdenciária. Vou colocar aqui. Aqui a gente tem o que seria o FD-REINF, para vocês analisarem quais são as principais informações que o governo vai pedir nessa obrigação que vai trabalhar junto com o E-Social. Na verdade, ele funciona mais como um desmembramento do E-Social para algumas informações de retenção. Como eu disse, a parte de gestão de terceiros vai estar embutida nesse evento. E aí a gente tem um risco muito grande, porque a empresa que toma o serviço e a empresa que presta o serviço com a cessão de mão de obra vão ter que informar os mesmos dados. E isso vai ser muito fácil para o governo fazer o cruzamento. Então, se eu tiver qualquer erro de informação, isso já pode gerar um questionamento ou até mesmo uma autuação, caso já não tenha mais como prestar esclarecimento sobre o que foi feito incorretamente. Outra coisa que a gente vai ver no REINF é a parte da desoneração da folha, que é abrangida pelo E-Social, tem uma parte da informação que é necessária para o cálculo do INSS, que vai estar lá, e tem a parte que vai ficar como retenção, que é o recolhimento sobre faturamento, dentro do REINF. Outras coisas que foram colocadas dentro do REINF, que até então não tinham sido divulgadas pelo governo no E-Social, até porque eles não têm uma relação direta com a parte trabalhista e previdenciária, é a parte da CSLL e do PIS, COFINS e do IR, em alguns pontos, que envolve muito mais a parte contábil das empresas. Ou seja, você vai ter aí um cruzamento do que é a sua conta analítica contábil com o que você enviou de informação no seu E-Social e em outras obrigações da Receita. Isso aí deixa a empresa muito mais exposta e com uma necessidade de fazer uma gestão aí das informações bem minuciosa, porque qualquer informação que eu mande num SPED que não esteja no outro igual, gera questionamento. Outra obrigação que o REINF ajuda a complementar do E-Social é a DIRF, com alguns recolhimentos do imposto de renda. O E-Social vai estar muito mais focado na parte do empregado e a REINF vem com as outras informações que são exigidas na DIRF. A gente colocou aqui como exemplo para vocês a parte dos eventos que vão vir no REINF. Essa é uma versão beta do REINF, ou seja, ainda não tem nenhum prazo divulgado oficialmente, nem esse layout definitivo. O próprio governo já sabe que isso vai ser necessário passar por ajustes, principalmente no ponto da desoneração da folha, que já sofreram algumas mudanças recentes e que para o ano de 2016 vai ter outro tipo de impacto. Como vocês podem ver, a maior parte das informações girou em torno do que a gente comentou, gestão de terceiros, as retenções, né? Algumas empresas que têm comercialização de produção rural, ou então repasse para clube de futebol, eventos desportivos, que eles costumam denominar, elas vão ter que ter informações também no REINF.